E é tremendo. É para você, para mim, para nós, para cada um de nós. A palavra de Deus é atemporal, ela é eterna, ela é imutável, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdadeira. Ela revela a pessoa bendita do nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Tanto é que um dos nomes de Jesus é o Logos de Deus, o Verbo da vida, a palavra revelada de Deus ao seu e o meu coração. Amém? Então vamos continuar aqui. Outro fato muito importante, outro argumento que você pode dar para as pessoas quando te perguntar por que você, como cristão, acredita no Antigo Testamento ou na Bíblia? Você vai dizer, através da confirmação dos fatos. Além de Jesus crer na palavra de Deus, os apóstolos criam na palavra de Deus, existe confirmação de fatos. Por exemplo, há muitos outros fatores que afirmam a inspiração divina do Antigo Testamento. Qualquer pessoa que estude a Bíblia com dedicação deve estar atenta a essas confirmações e ser capaz de avaliá-las. Por exemplo, a confirmação pelos milagres. Sim ou não, irmãos? Vocês creem que o Antigo Testamento, a palavra de Deus, e o Novo também, é claro, a palavra tem poder de operar milagres? Hoje? Sim, amado. Por exemplo, quantas pessoas já foram curadas por aquele versículo de Isaías que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantas pessoas ao longo da história da igreja creram nesse trecho de Isaías, tomaram posse dessa palavra, dessa promessa e foram curados por Deus? Então é outro fato interessante, a confirmação pelos milagres. Os milagres realizados pelos profetas de Deus, né, de Elias, Eliseu, de vários, Moisés, então nem se fala, né? Coisas extraordinárias, abrir o mar vermelho, né? Colocar a vara e a vara florescer diante do povo. Coisas tremendas, gente. A terra se abrir, engolir as pessoas que estavam se rebelando. Viu uma manada não, um monte de codorniz, porque o povo estava com vontade de comer carne. São milagres, né, que indicam que aqueles homens transmitiram mensagens vindas do Senhor. Amém? Fala comigo. Aqueles homens transmitiram mensagens vindas do Senhor. É tremendo. Eu estava estudando há um tempo atrás, né, com os jovens, a vida de Moisés, características de Moisés, da vida, sua educação, várias coisas. Gente, deu 9 páginas escritas. Uma coisa extraordinária, só tópico, eu não escrevi frases, só características da vida de Moisés. 9 páginas, dá para fazer acho, uns 10 sermões. Características da vida de Moisés, o homem mais manso que já pisou nessa terra. O que é mansidão na Bíblia? Tremendo, eu aprendi nesse estudo. É você se posicionar em Deus, não se vingar dos outros, não se retalhar, não murmurar, não reclamar, não ficar também passivo, mas se posicionar em Deus. Era o que Moisés fazia. Sim ou não? O povo murmurava, o que ele fazia? Ele ia para os pés de Deus. O povo se rebelava, o que ele fazia? Ele ia na tenda do Senhor, se ajoelhava e Deus era respaldado. Se posicionava em quem? Em Deus. Posicionava no Senhor. Se alguém se levantar contra você, você vai lá dar um soco no cara? Você vai lá matar o cara? Você vai lá xingar o cara? Você vai ficar falando mal do cara igual ele fala mal de você? Aí tu entra na pilha dele. Ele fez a carnalidade, você está sendo carnal também. Ele foi imaturo, você está sendo imaturo também. Em vez de se posicionar no Senhor. Deus fala: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. Deus é o juiz dos seus filhos. Amém? Como a gente gosta, né, de retalhar, de se vingar.
Ah, ele me fez, então vai ver. Sim ou não? Isso é carnalidade. Um homem mais manso que já habitou nessa terra. Um amigo de Deus. Alguém que viu Deus face a face. Alguém que saía da presença de Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Nos dias de hoje. Tenta imaginar um cara que sai da presença de Deus e a glória de Deus era tão grande no rosto de Moisés que ele tinha que usar um véu. Senão as pessoas ficavam apavoradas com tamanha glória que brilhava no rosto de Moisés. Tinha que usar um véu. Coisa tremenda, né? Eu já vi coisas tremendas da glória de Deus. Por exemplo, eu já vi Deus dar dentes de ouro para as pessoas. Teve uma época, né, quando eu era criança, adolescentezinho, Deus teve um boom assim da glória de Deus em várias igrejas, em vários lugares. Eu vi isso, pessoas recebendo a obturação que se fala, né? Se transformando em obturação de ouro, numa manifestação da glória de Deus dentro da igreja. Várias pessoas olhando na cabeça, transformando em ouro branco e ouro dourado mesmo. Uma coisa linda, viu? Agora tenta imaginar isso que acontecia com Moisés. Então são a confirmação pelos milagres. Homens que transmitiram mensagens vindas do Senhor. Coisa tremenda isso. A confirmação também pelas profecias. Eu quero que vocês anotem aí. Talvez você não saiba, mas 1/3 da palavra de Deus, da Bíblia toda, é profecia. 1/3 da Bíblia é profecia. E Mateus 24 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo que Deus falou pela boca dos seus profetas. Algumas coisas já cumpriram, sim ou não? Sim. Outras estão se cumprindo hoje, e outras ainda vão se cumprir. A palavra de Deus contém centenas de profecias, 1/3 da Bíblia, gente. Cerca de 27% da palavra de Deus, quase 1/3, né? É profecia. Muitas delas já cumpriram, tais como a dispersão do povo judeu. Você foi profetizado. A dispersão do povo judeu. Quando é que foi isso? No ano 70 depois de Cristo. A dispersão do povo judeu. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém, né? Invadiu ali, cercou Jerusalém, colocou fogo na cidade. Milhares de judeus, milhões, né? Diz a história, milhões de judeus morreram ali. 1 milhão e poucos mil judeus morreram em Jerusalém. E depois desse cerco em Israel, em Jerusalém, e destruição do templo, que era o templo ali de Herodes, o tetrarca, que era o mesmo templo do templo de Jesus. A história diz que os judeus foram dispersos por todas as nações do mundo. E até hoje estão espalhados pelo mundo. Sim ou não? Sim. Tem judeus no Brasil, tem judeu em tudo quanto é lugar. E é claro que hoje eles têm uma nação, né? Tem cerca de 15 milhões de pessoas em Israel, ali, 14, 15 milhões de judeus ali, a terra deles, mas estão ainda espalhados. A dispersão dos judeus foi profetizada na palavra de Deus. Pregação do Evangelho por todo mundo. Está acontecendo isso, gente? Sim ou não? Sim. Você vê em canais de televisão alcançando milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Pregação do Evangelho por todo mundo. Foi profetizado na Bíblia. Outras como a segunda vinda de Cristo. Já aconteceu ou não? Não. Sim ou não? Ainda não. Mas vai acontecer, amados? Vai acontecer. Glória a Deus. E nós cremos que nós voltaremos com Ele nessa segunda vinda. Gente, nós precisamos entender que a segunda vinda de Cristo é uma coisa, o arrebatamento da igreja é outra coisa. Fala comigo: arrebatamento. E segunda vinda. Segunda vinda, Jesus virá em glória com seus anjos e com os seus santos, em cavalos brancos, em glória, na batalha conhecida como Batalha do Armagedon. Ele vai destruir os seus inimigos e vai implantar na terra o reino milenial, que vai durar 1000 anos. Jesus reinando a partir de Jerusalém.
A segunda vinda. Ele vai destruir os seus inimigos. Depois do arrebatamento. Isso, depois do arrebatamento. O arrebatamento é antes, a igreja será levada, e aí no céu vai acontecer as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, né, que é dos santos, que é um tribunal de galardões. Não é de mandar para o inferno e para o céu, porque você já vai estar no céu, sendo premiado, sendo recompensado por aquilo que você fez em nome de Jesus, tua santidade, a tua consagração a Deus, aquilo que você fez em prol do reino de Deus. Você vai receber galardões no céu. Amém? Amém. Tremendo isso. Eu tenho uma palavra só sobre isso. Se chama Lançando Coroas. É uma ministração que eu preguei há uns 10 anos atrás. Lançando Coroas. Tá Tá bom? Tem que ir para a tesouraria. Eu preguei há muito tempo atrás. Lançando Coroas, que eu falo sobre as coroas, os galardões que nós receberemos no tribunal de Cristo. Tremendo. Muito tempo atrás eu ministrei. Tá bom? Vamos lá então, continuando. A confirmação pelas profecias, já falei. Desenvolveremos esse assunto com mais detalhe no 8º capítulo, que a gente ainda vai abordar mais para frente, na lição mais para frente. Entretanto, agora desejamos chamar a atenção do leitor para o fato de que as profecias são provas do caráter sobrenatural da Bíblia. Fala comigo, as profecias são provas do caráter sobrenatural da Bíblia. Gente, a Bíblia é extraordinária. As profecias da Bíblia se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Jesus, as palavras dos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, vão acontecer. Quer você creia ou não? Eu não creio naquilo ali. Por exemplo, tem gente que não acredita na segunda vinda de Jesus e é crente, né? Vem nas igrejas e tal, não crê em arrebatamento, não crê na segunda vinda, não crê no milênio. Tem alguns grupos cristãos que não acreditam nisso. Até porque nós estamos falando de profecias, então profecias têm vários posicionamentos teológicos e tal, né? E nós sabemos que a essência da salvação é a salvação na pessoa de Jesus. Então existem diferentes posicionamentos teológicos e nós temos que respeitá-los. Mas as profecias provam o caráter sobrenatural da Bíblia, ok? A razão da sua existência é mostrar que Deus realmente falou à humanidade. Então as profecias, elas revelam isso. Deus falou à humanidade, ok? O cumprimento de uma profecia era uma das maneiras de confirmar que o profeta realmente falara da parte de Deus, como vemos em Deuteronômio 18, 20 a 22. Abra comigo, isso aqui é importante. Deuteronômio, lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o último dos 5 livros, Deuteronômio 18, 20 a 22. Olha só o que ele fala do profeta, a lei acerca das profecias. Deuteronômio 18, 20. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Olha que sério esse versículo. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, ou seja, não se cumprir, se suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Nós vimos agora em 23 de setembro, não é verdade? Um monte de cara falando, você vai voltar, no arrebatamento da igreja, né? Buchicho na internet aí, né? Terrível. Eu vi esse furdúncio e tal,
Eu já logo pensei, datou, aí mesmo que ele não veio nessa data. Só para esses caras parar de ser trouxa. Botou data aí mesmo que Deus olha do céu e falou, aí mesmo que eu não vou nessa data. Porque Deus não contraria a sua palavra, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por que vocês acham que o diabo está fazendo isso? Espíritos de engano. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam espíritos de enganos terríveis, liberados, que se possível enganaria até os eleitos, diz 1 Timóteo 4. E um monte de crente chorando, 2 dias antes, ai, Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. Só que o diabo quer colocar em descrédito a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja. Aí você vê essas lorotas todas aí na internet, esse buchicho, pessoas, né, ganhando milhões de visualizações. Tem gente que faz isso só por causa do dinheiro, gente. Para ganhar visualização, para ficar famoso. Só que quando falam uma besteira dessa, o que acontece? Casa cai. Olha como era sério isso aqui em Deuteronômio. Se você falar algo da parte do Senhor e não se concretizar, significa que você é um falso profeta. E na antiguidade, no Antigo Testamento, esse cara era apedrejado, era morto. Era morto. Aí talvez você fale, mas hoje a gente não pode fazer isso. Talvez matar fisicamente, Deus não esteja fazendo hoje isso. Mas espiritualmente tem muita gente morrendo, porque está falando coisa que Deus não disse. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que a gente sempre alerta aqui na Igreja Batista Betel, tome cuidado com profecia. Tem mais falso profeta do que verdadeiro profeta, gente. Tem verdadeiros profetas? É claro que tem. Deve ser 10 a 20% dos que tem aí. Tem homens de Deus tremendos. Eu já tive experiências tremendas, já fui tradutor de homens de Deus, que são profetas, né, americanos, missionários. Já tive experiências tremendas com relação à profecia. Creio no dom da profecia, já recebi palavras proféticas. Cada um dos meus filhos foi profetizado. Creio nas profecias, mas tem muito falso profeta por aí. E crente maduro não tem que ficar correndo atrás da irmã Doquinha, que vai dar uma palavra profética. Irmão, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar Deus, vai se encher do Espírito Santo. Usa a tua inteligência, usa a tua prudência, usa a sabedoria que Deus te deu. Você não pode guiar a tua vida numa profecia, irmão. Amém? A verdadeira profecia, o profeta vai vir na tua direção. Você não vai precisar correr atrás do profeta. O profeta vai vir na tua direção. Por exemplo, eu fui agora num congresso de pastores, tinha 200 e poucos pastores. Adivinha quem foi o primeiro menino que recebeu uma profecia? A mulher chegou lá, uma multidão, tinha 1000 e poucas pessoas no salão, 200 e poucos pastores na frente. Ela encostou na minha mão e começou a profetizar cantando. Eu nem vi, eu estava com o olho fechado adorando. Vocês estão entendendo, gente? O profeta vai vir na sua direção. Foi tremendo o show aí, foi uma bênção ali, deu uma palavra tremenda. A gente tem que entender isso. Deus vai enviar o profeta na tua direção. Você não precisa ficar correndo atrás de profecia. Você quer a maneira mais segura de ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Essa é a maneira mais segura de ouvir a voz de Deus. Peça para Deus falar direto com você. E geralmente uma profecia de Deus não é algo novo que Deus te falou através do irmão Bambambam, não, é algo que Deus já vem falando no teu coração, já vem ministrando em você, e aí aquele profeta só vem para confirmar aquilo que Deus já vem falando no teu coração. Ele só vem autenticar, legitimar, selar aquilo que Deus já vem falando no teu coração. Amém? Tremendo, tremendo. Ela começou a ministrar, cantando, depois veio o marido, pegou na minha mão também, começou a cantar, a profetizar, ela ficou arrepiada, só de lembrar. Foi tremendo. O Rodrigo chorando do meu lado, olhando para ele. É tremendo. Quando é Deus, tu não vai atrás. Deus manda a pessoa para vir falar com você. Tremendo, tremendo. E só ministrou em 5 pessoas. Eu fui um dos 5.